Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma live do Alibi. Como é que vocês estão? Tudo certo? Começando mais um episódio do Loucuras do Rádio e Outras Histórias com o nosso querido mestre professor Heraldo Moreira. Boa noite, pai. Seja bem-vindo mais uma vez. E o que é que você conta pra gente hoje? Boa noite, filhão. Eu estava acompanhando aqui o final desse vídeo que você passou sobre a Fernanda Torres, né? Sim. Talento em vários aspectos. E é um daqueles poucos casos, né, em que um filho supera a mãe ou o pai, né? Que a mãe dela era indiscutivelmente considerada a maior atriz brasileira, a Fernanda Montenegro, né? E hoje acho que está com mais de 90 anos. Ainda consegue decorar falas, ainda consegue atuar com perfeição. E é um monstro do cinema, da arte nacional. E aí a Fernandinha está conseguindo superar tudo isso aí. Talvez consiga até ganhar o que a mãe não conseguiu, que é um Oscar, né? Sim. Ficou bem perto e merecia. Muito legal isso. Quero mandar um abraço aqui para nossa... aqui chama o quê? Teleouvinte? Telespectadora? Participante? Como é que chama o Na pessoal que live, está como é na que live? chama? A gente fala... tá aí, boa pergunta, não lembro. Se a gente usa algum nome específico pra isso. É porque, tipo, a gente tá gravando um programa, né? Mas a gente não faz isso na live. Pois é. Mas hoje a gente tem uma audiência especial aí, né? A Maria Clara. Ela mesma respondeu que teleouvinte. Não, ela tá comentando a palavra que tu usou e tá rindo. Tá. Eu sei que ela tava sugerindo teleouvinte. Porque lá na rádio a gente chama de teleouvinte. Então, porque criou-se esse termo era hoje, só né? ouvinte, né? Aí a partir do momento que passou a transmitir vídeo, em imagem também, passou a ser teleouvinte. Sim, faz todo sentido. Na TV é só telespectador. Mas nas lives é o quê? Não sei. Boa aí pra galera. Fica aí Chamado de espectadores. Seria também, né? Porque seria a mesma lógica da televisão. Mas podia ter um termo específico pra live, né? De qualquer forma, um beijo pra ela. Maria Clara, famosa Jujubinha, também conhecida como tua irmã, e que hoje está participando e está inclusive fazendo live agora contigo, né? Daqui depois da nossa gravação aqui tem a nossa gameplay. Pois é. Quero mandar um abraço também para minha companheira de rádio, na Rádio Universidade e na Rádio Timbira. Trabalhamos juntos nas duas rádios atualmente. A Giza Franco, uma das vozes mais bonitas e mais marcantes do rádio maranhense. Depois que ela viu o primeiro link que eu mandei do quadro, Loucuras do Rádio e Outras Histórias, aí nesse sábado agora, ela se encontrou comigo lá na Rádio Universidade, no programa Apito Inicial 106, e me disse, olha, agora eu estou viciada no quadro de vocês e eu já fico esperando o próximo chegar para assistir. Não demore muito. Legal. Aí eu falei, só que está acabando. A gente está ficando sem histórias. Bom, essa contagem que fazem do arroto aí, ela é oficial mesmo? Não, isso é oficial. Começou em um determinado momento ou tem um momento zero mesmo, primeiro? Tal? Não, começou depois, muito depois de eu ter começado a fazer live. E como ela é feita, depende de alguém perceber o arrotando e usando o comando no chat. Então tem um ou outro que escapa, mas a maioria deles, a grande maioria é contado porque o Léo tá sempre atento. O chat pode estar calado, eu dou um arroto, ele bota lá o comando arroto, aí conta. Então na realidade já deve ter passado de 1000, né? Não, na realidade sim, mas oficialmente na contagem da FIFA, ainda não. Então aí tá entrando os gols que tu fez também na época do Amador, isso, aí não pode. Por aí. Bom, eu prometi que hoje eu ia trazer a história que eu uso no meu curso de redação de petição inicial e de outras petições jurídicas, e aí tem um ponto lá que eu falo para evitar o uso de pleonasmos e tal. E aí eu prometi que a gente ia falar sobre isso, pleonasmo. Não sou professor de português, nem tenho essa pretensão, até porque eu não gosto muito de português, a verdade é essa. Porque meu raciocínio é extremamente binário, lógico, e português não tem lógica nenhuma, é só decorar regras sem nenhum sentido, que alguém estabeleceu,
É. Então eu não gosto, não conheço, acho que jamais daria aula de português. Até porque teria dificuldade de guardar as regras. Uhum. Mas, quando a gente vai redigir e falar, a gente tem que ter cuidado, né, com o que redige e com o que fala. Principalmente profissionalmente, porque afeta a imagem do profissional. Sim. Só que essa semana, aquelas coisas assim, eu vou lembrando de algumas histórias. E aí, tem uma história que eu lembrei, que eu queria começar por ela antes de falar do pleonasmo, que é a seguinte situação. Quando a gente vai fazer transmissão do estádio, não do estúdio, do estádio. Não é a transmissão off-tube ou serviço especial, que a gente faz no estúdio assistindo a televisão, né? Sim. Como se estivesse no estádio. Quando a gente faz a transmissão ao vivo mesmo, direto do estádio, o que acontece? Quem trabalha na imprensa esportiva sempre é o primeiro a chegar, porque as transmissões começam muito antes do jogo e a gente tem que começar mais cedo ainda para montar equipamentos, testar, combinar o que vai ser feito e tal, tal, tal. Pegar informações sobre o jogo, etc. E da mesma forma, quando a gente sai, o jogo já terminou há muito tempo. Por quê? Porque ainda vai ter as reportagens, as coletivas, os comentários, o plantão e tal, aí desmontar equipamentos para levar, etc. e tal. Então a gente sempre chega muito cedo e sempre sai muito tarde. E aí o que que isso ocasiona? Quando a gente chega no estádio, ainda não tem nenhum guardador, nenhum flanelinha. Certo. Quando a gente sai, todos os flanelinhas já foram embora. Uhum. E por causa disso, eles ficam meio putos. Por Sim. quê? Porque eles não conseguem receber dinheiro de nenhum carro de cronista esportivo. Sim. Porque quando a gente chega e estaciona, eles não estão lá. Quando eles vão embora, a gente ainda está lá. Sim. E por causa disso, arranharam o meu carro no estádio. Um belo dia eu saio, o carro está todo arranhado. Foi daí que veio aquele E arranhão, então. obviamente que foi um flanelinha. Sim. Né? Obviamente. Não imagino que tenha sido outra pessoa. Aí estou processando a associação de cronistas por causa disso, porque o estacionamento é dela, ela tinha uma pessoa que ficava tomando conta pra gente, pago por ela, depois ela tirou, os carros ficaram desprotegidos, aí aconteceu isso. Nesses anos todos que eu tenho de rádio, foi a primeira vez que isso aconteceu, foi ano passado e tal. Ok. Só que um belo dia eu chego para estacionar e vem um guardador, devidamente uniformizado, identificado e tal, e veio fazendo sinal que ia tomar conta do carro. E aí eu chamei ele e disse o seguinte: olha, meu amigo, olha o que aconteceu com o meu carro. Por causa disso, disso, daquilo, expliquei essa história toda. Ó, não é que eu não queira pagar, eu vou pagar para você hoje, se você ficar até a hora que eu sair. Se você efetivamente tomar conta do meu carro, ficar de agora até o final, eu vou pagar. Mas algum colega teu, de sacanagem, não percebeu isso, que não era para não pagar, é uma circunstância, não sei o quê. Ainda vou te dizer mais, ó. Eu vou fazer o seguinte: tu tá vendo essa nota aqui? Aí eu peguei de dentro da carteira uma nota de R$ 50 e mostrei para ele. Uhum. Eu te dou R$ 50 se você descobrir Quem e foi? me provar quem fez isso. Porque eu vou tomar uma medida contra essa pessoa. Isso eu falei assim, acho que uns 5 minutos, explicando a situação toda pro cara, não sei o quê, mostrando o dinheiro, que eu tava puto, Sim, sim. mostrando para ele que eu tava puto e tal. E aí depois de eu passar esses 5 minutos falando, aí o guardador vai e faz assim. Ele era surdo e mudo. Era não, ele é surdo e mudo. Ou seja, ele não prestou atenção ou não entendeu nada do que eu falei, nem eu entendi nada do que ele falou. Quer dizer, eu Caralho, que perdi um merda. tempo danado ali, puto, explicando a situação, Tu só desabafou tua oferecendo raiva dinheiro para pro ele, nada. e ele, para nada. Pois é, não adiantou porra nenhuma. A sorte é que, a partir daí, eu acho que isso ele entendeu. Né? A partir daí, toda vez que eu chego, ele tá lá. E quando eu saio, ele tá lá também. E eu tenho pago ele religiosamente. De fato, não aconteceu mais nada com o carro, depois que ele passou a tomar conta. Mas é o mudinho do Castelão. E, pô, complicado isso. Bom, sobre os pleonasmos. Até se a galera puder colaborar aí com algum que lembra, que sabe e tal. Sim. Eu até acho que já antecipei dois
na nossa conversa passada, segunda-feira, que foi outra alternativa, né? Que não existe. Outra Sim. alternativa é um pleonasmo, uma redundância, porque se tem uma alternativa, claro que é outra, né? Se não tivesse outra, não seria uma alternativa, era só uma opção. É outra né? opção. Só que as pessoas acabam falando outra alternativa, aí fica errado. Pois é. Não, eu acho que mesmo outra opção também seria redundante. Na hora né? que eu falei, eu percebi, realmente, a opção também é a mesma coisa de alternativa, então não dá. A outra é planos para o futuro. Pessoa, quais são os seus planos? Isso é uma pergunta, inclusive, que os colegas fazem muito para os entrevistados. Quais são os seus planos para o futuro? Porra, a pessoa não pode fazer plano para o passado, né? Ela só pode fazer para o futuro. Pelo menos não por enquanto, assim, né? A não ser que na época que inventarem uma máquina do tempo, a pessoa pode falar assim, quais são os seus planos para ir para o passado e mudar alguma coisa. Aí, beleza. É verdade. Mas por hora, por enquanto, não é possível. Aí outros aqui, ó. Olha que interessante, ó. Vereador municipal. Sim. É redundante, é pleonasmo, porque vereador só pode ser no município. Não tem vereador no estado, não tem vereador na União. Mas aí, no caso de Brasília, que é Distrito Federal, não é vereador distrital que chama? Porque eles elegem vereador. Pode ser, eu não sei. Não, eu acho que lá não tem vereador, lá só tem deputado distrital. Não tem vereador. Porque Brasília é um negócio interessante. Porque na estrutura do Estado brasileiro, você tem a União, né, que é o Brasil que faz todo. açúcar. Não, você tem os Estados membros, Maranhão, Piauí, Pará, Rio, São Paulo, etc. Você tem os municípios, São Luís, Belém, Teresina, etc. E você tem o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele tem características de município e características de estado, porque ele não é nenhum nem outro, né? Ele é o Distrito Federal. Sim. Por exemplo, município não tem Constituição. Município tem lei orgânica, que é a lei que cria o município. Sim. Estado e União tem Constituição. Mas no Distrito Federal tem lei orgânica, apesar de não ser o município. Em contrapartida, município tem prefeito, que é o chefe do Poder Executivo. No Distrito Federal tem governador, que é uma característica de Estado. Então, se tem governador, não tem vereador, lá é deputado distrital. Deputado distrital, exatamente. Então, assim, ele tem algumas características de Estado e tem outras características de município, mas não é nenhum nem outro. É o Distrito Federal. Então, vereador municipal realmente é redundante. Porém, uma vez eu vi em algum lugar, alguém falando no site, sei lá, que prefeito municipal era redundante. E não é. Por que não é? Porque prefeito, existe prefeito para várias coisas, nas universidades. Pois é. Eu ia falar isso, que tem vários lugares que tem prefeito, o termo prefeito. Isso, universidade tem prefeito, do campus, na aeronáutica, não sei se na marinha e no exército também, mas nos quartéis da aeronáutica tem o prefeito do quartel. Entendeu? Então, prefeito não é uma coisa exclusiva de município, não é redundante. Certo. Mas vereador outra, check-up geral. Sim. Se é um check-up, só pode ser geral, né? Mas as pessoas falam. Eu passo um pano, para as pessoas falarem isso, porque como check-up é um termo em inglês, nem todo mundo sabe o que significa. Então, é aceitável a pessoa falar porque ela ouve outra pessoa falando errado e só repete. Se ela tivesse noção que check-up significa fazer uma... como é que se diz? Como é que seria a tradução ao pé da letra? Seria tipo fazer uma listagem completa. Tipo assim, checar tudo e marcar. Aí, beleza, a pessoa não falaria. Aí me faz lembrar meu querido amigo Albino Soeiro, repórter esportivo, meu grande amigo, que hoje tem uma doença que afetou a capacidade cognitiva dele, acho que por falta de qual foi a substância, cara? Ele teve uma perda de uma determinada substância orgânica e isso afetou o cérebro dele e afetou a capacidade cognitiva dele. Eu não estou me lembrando agora qual foi a substância. E hoje ele vive vegetando, né? Infelizmente. Está vivo,
mas não reconhece ninguém, não consegue mais conversar, tá vegetando mesmo, infelizmente, né? Cara competentíssimo, um grande, grande amigo mesmo, meu parceiro em várias emissoras. E ele era muito bom em português, muito, mas muito bom. Estudioso do português, gostava do português. E a coisa que ele mais detestava era quando alguém errava concordância nominal, né? Verbal e nominal. Porra, ele ficava muito puto. Só que com o tempo, eu de tanto falar para ele, cara, tu não pode ficar puto, as pessoas são assim, português é difícil, nem todo mundo sabe, especialmente pessoas que não tiveram acesso a uma boa educação formal e tal. Sim. Releva isso, cara, tu fica te estressando à toa e tal, leva isso na brincadeira. E aí ele ouviu o meu conselho e ele passou a fazer o seguinte, quando ele via alguém errar, ele errava também para brincar, mas comigo, né? Eu sabia que ele estava errando de propósito. Sim. Então, tipo assim, que alguém dissesse assim, o pessoal foram lá ontem. Uhum. Aí ele olhava para mim e ia dizer assim, esse pessoal são foda mesmo. Tá? Uhum. Então ele endossava o erro, né? Mas Sim. para eu saber que ele estava criticando a pessoa, só eu sabia. A pessoa achava que ele estava concordando com ela. Né? Uhum. Mas enfim, outro pleonasmo, né? Esse é jurídico. Tem alguns termos latinos. Essa história eu vou deixar para contar na próxima conversa. Eu já vou até anotar aqui. Não sei se eu já contei do porquê do uso, né, do latim no direito. Eu já contei isso? Não. Acho que não. Pois é, vou deixar para contar na próxima conversa. Já tem pelo menos um assunto aqui. O direito romano ele dá origem ao direito italiano, o direito italiano dá origem ao direito português e o direito português dá origem ao direito brasileiro, né? Porque nós fomos colônia de Portugal. A gente era um puxadinho de Portugal. E na nossa origem, lá no início, está o direito romano. Então, por isso que muita coisa, muitos termos que a gente usa no direito são palavras oriundas do latim, né? Sim. E aí, tem uma palavra que é usada no direito, que tu já deve ter ouvido falar, especialmente onde tu trabalha, né, na Assembleia Legislativa, que é erário. Não já ouviu essa palavra? Já ouvi. O erário. Sim. Pois é. Erário vem do latim erarium, que significa dinheiro público. Sim. Então, erário é o dinheiro que é de todos, o dinheiro público, o dinheiro que é coletado nos impostos, que é usado para as obras públicas e tal. Dinheiro usado pela administração, que é o nosso dinheiro. E eu vejo muita gente falar, não, porque a pessoa desviou o erário público. Erário público é redundante. Porque a palavra erário já significa privado. O dinheiro público. Né? Erário já significa dinheiro público. Então é como se a pessoa estivesse dizendo dinheiro público. Sim, entendeu? É uma redundância técnica, mas que demonstra falta de conhecimento. Eu porque até também, tipo, eu entenderia, porque como eu não sou da área do direito, então eu nunca ia imaginar que uma palavra significaria duas. Eu associaria que uma palavra significaria só outra. Significa uma expressão, né? Erário, dinheiro público. Então ela já é o suficiente, não precisa falar erário público. Eu digo para os meus alunos o seguinte, se um leigo falar erário público, eu vou entender, porque ele não é um técnico, ele não aprendeu a técnica, ele não tem obrigação de saber nem de falar correto. Mas nós, profissionais do direito, temos que saber, né? E falar corretamente. E aí eu dou esse exemplo. Imagine vocês que eu chegasse aqui na aula e dissesse assim, hoje a gente vamos estudar o erário. Não doeria no ouvido de vocês? Porra, o professor falou, a gente vamos? Vocês entenderam o que eu quis dizer, que a gente vai estudar hoje o erário e tal. Mas doeu no ouvido, né? Então, é a mesma coisa, quando um profissional não sabe a linguagem técnica e usa ela inadequadamente. No meu ouvido dói. Porque eu ouço assim, caramba, esse cara é profissional e não conhece essa expressão? Está usando errado? Entendeu? Eu entendi o que a pessoa quis dizer, mas está errado e dói no ouvido. Então, é mais ou menos isso. Bom, superávit positivo, que é da economia, mas tem a ver com o latim também, né? Se é superávit, é porque está sobrando.
Óbvio que é positivo, não existe superávit negativo. Se for negativo, se estiver devendo, déficit. é déficit, Sim. não é superávit. Então não existe superávit positivo, né? Uhum. Encarar de frente. Não, vamos encarar de frente os problemas. Caraca, é mesmo, Ora, muita gente fala isso. Caralho. pois é, como é que vai encarar De costas. sem olhar de frente? Encarar não pode ser de costas. Né? É. Ah, promoção. Você faz não sei o que e ganha grátis não sei o que lá. Pô, se vai ganhar, É grátis. claro que é grátis. Uhum. Né? Não tem como ganhar pagando. Né? Aí não está ganhando nada. Tem, assim, as mais idiotas, mas que, por incrível que pareça, as pessoas falam, né? Que é Sim. entrar para dentro, subir para cima. sair para fora. Clarinha falou no começo, subir para cima. Ah, foi? Foi, ela comentou que o único que ela lembra é esse, que ela ainda ouve gente falando até hoje. Pois é, muito idiota, né? Porque Sim. todas elas, porque é claro, se entrar é para dentro, se é sair é para fora, se é subir é para cima, né? O Tom Cavalcante, é porque eu não me lembro da história, mas depois vocês podem procurar aí no YouTube que vocês vão achar. O Tom Cavalcante, ele contava uma piada sobre um cachorro que ele tinha que morreu porque ficou doido. Ah, tá. Eu conheço a piada. Tu já ouviu essa história? É uma piada clássica, eu não me lembro né? como de é. salão. Que o nome do cachorro era para dentro, ou era para fora. Era isso aí mesmo. Era uma coisa assim, ele mandava para dentro, para fora. Uhum. Ou era para fora, para dentro. E aí o cachorro foi ficando doido porque não sabia, né? Se era o nome dele, se era para ele entrar, se era para ele sair e tal. Outro muito comum, abertura inaugural. Esse é... Se é abertura, é inauguração. Eu acho que eu nunca reparei se eu já vi isso aí acontecendo, não. Mas... Eu acho que é muito comum assim em solenidades e tal, pois discursos de solenidade, né? Como é um ambiente que eu não compareço com frequência, então eu nunca presenciei. Ah, mas esse aqui certamente tu já ouviu. Os pedreiros agora, os pintores estão na fase do acabamento final. Ah, nossa, isso aí já. Isso você só fala muito tempo. Acabamento final. Acabamento é porque tá no fim, né? Não, mas aí é que tá. Eu vou defender. Pedreiro e pintor, pessoal de obra em geral, é justificável eles falarem acabamento final porque eles enrolam e demora muito. Então, tem o acabamento e tem o acabamento lógica. Final ainda. Tem duas etapas aí. Esse é muito comum. Esse certamente tu já ouviu, talvez até use sem perceber que é um pleonasmo. Sim. Não, eu tenho certeza absoluta. Isso realmente a gente fala. Tem certeza, mas é que tá, absoluta. Vou também fazer o advogado do diabo também. Certeza absoluta, eu entendo quando as pessoas usam, na maioria dos casos, que é quando a pessoa, ela tá, é o que se chama aí na linguagem portuguesa de hipérbole. Tu tá exagerando para poder passar uma ideia pra pessoa, que tu tá realmente mostrando que tu tem muita certeza daquilo que tu tá falando. Então, certeza absoluta. Eu sei que é errado, mas... Mas porque isso é uma... Tá vendo como o português não é lógico? É um pleonasmo. Mas no português, como a gente tem palavras demais, né, a gente tem essa necessidade até de ser redundante, às vezes, para deixar claro que tem certeza. Quando que se você dissesse só que tinha certeza, já era o bastante. Tá aí, ó. Não precisa dizer nada mais. Isso aí que falou me fez lembrar um negocinho que não é redundância, mas que é um negócio que não faz sentido nenhum e que a gente usa e que a gente entende e faz todo sentido. Mas qualquer outra pessoa fosse traduzir, não ia fazer sentido nenhum. Quando a gente fala assim, vou fazer alguma coisa já, quer dizer que é agora, certo? Se a pessoa fala assim, vou fazer já, que é 2 vezes já, quer dizer que é daqui a pouco. Não faz sentido. Mas a gente fala e a gente entende. Entendeu? É verdade. Boa. Bom, outro também que é muito comum. Não, fulano de tal é o elo de ligação entre a defesa e o ataque. Porra, se é um elo, se faz parte de uma corrente, é para ligar alguma coisa, né? É verdade. Outra, não, na minha opinião pessoal, bom, esse também. Se é na minha, é pessoal, né? Senão não seria na minha opinião, seria na opinião de outra pessoa, né? Sim. Uma coisa que é uma redundância que é muito comum usada em correspondências e que me incomoda muito, em ofícios, em e-mails, que a pessoa começar a correspondência dizendo assim, venho por meio desta sim. tratar do assunto tal. Isso é uma mania, demais. Né?
É uma mania que todo mundo repetia. Até eu, quando comecei a mandar e-mail, eu repeti isso aí, porque as pessoas usavam. Mas depois eu fui perceber que era idiota. Não faz sentido. Exatamente, é uma idiotice sem tamanho, porque tu jamais vai mandar um e-mail para alguém dizendo assim: venho por meio deste e-mail avisar que eu vou te mandar um outro e-mail para tratar do assunto tal. Claro que só pode ser por aquele e-mail, né? Sim. Se tu tá tratando do assunto com a pessoa, é por E aí no final e-mail, tu ainda bota, tu ainda completa no final assim, segue em anexo. Também é errado. Pois é. Outra, surpresa inesperada. Que as pessoas usam muito também, né? Sim. Ah, poxa, fulano de tal fez não sei o quê. Olha, eu tive uma surpresa inesperada. Sim. Se é uma surpresa, óbvio que era. Se fosse esperado, não ia ser uma surpresa. Não ia ser surpresa, né? Muito comum também. No amanhecer do dia aconteceu não sei o quê. Sim. Bom, se é o amanhecer, né, é do dia. Assim como o anoitecer só pode ser da noite. Sim. Engraçado que as pessoas não falam anoitecer da noite, né? Mas falam muito o amanhecer do dia. Realmente. Não é? Muito comum também. Eu tive que mandar um pedreiro lá na minha casa porque com essas chuvas todas aí surgiu uma goteira no teto. Goteira só pode ser no teto. Né? Não vai ser no piso. No piso, na parede. Na lateral. Só pode ser no teto. Realmente. E acho que a última. Essa é pouco comum, mas na área técnica se usa muito no direito, né? A viúva do falecido. Bom, se ela é viúva, claro que é do falecido, sim. Né? Como diria Maguila, faleceu. Pois é. Acho que uma outra que... essa é legal. Esse cara aí é maluco da cabeça. Bom, só pode ser, né? Da cabeça, não pode ser de outro lugar. Outra também... eu vou apresentar os detalhes minuciosamente. Sim. Bom, se são detalhes, né? É verdade. Imagina-se que serão minuciosos, né? Não seriam detalhes. Enfim. Tem muita coisa. Que é isso, né? Sim. Sempre dá para achar mais redundâncias. Não, se a gente for explorar aí, for lembrar. E a partir do momento que tu começa a ter essa preocupação, eu passei a ter essa preocupação. Por causa das aulas que eu dou de redação, de petições e tal, eu passei a ter essa preocupação. Então eu passei a ficar com o ouvido clínico para isso. Sim. Eu ouço certas coisas, aí me incomoda, eu paro para pensar, isso aqui é um pleonasmo ou não é? E às vezes eu descubro, né, um ou outro assim. Por causa dessa percepção, porque eu passei a tentar para isso. Eu também tenho essa mania, mas sem a pressão de ser professor, né? Pra realmente perceber. Sim. Mas quando eu tô reparando, eu consigo pegar esses detalhes também. Pois é. Menos pior, verdade. O Márcio falou aí. Menos pior. Tem gente que fala isso mesmo. Tem algumas coisas que a gente aprende nos manuais de redação jornalística que os grandes veículos de comunicação fazem, e a gente não tem nada a ver com pleonasmo, com redundância, mas eu lembrei disso porque é Maria, né? Adios, Maria alguma coisa. Isso, é Maria Fernanda, a gente chama de Mafê. Maria Fernanda, né? Ela falou em menos pior. E aí eu lembrei desse detalhe. A gente evita, por exemplo, usar vamos trazer mais notícias sobre o assunto tal daqui a pouco e tal. Porque para quem está ouvindo, pode soar más notícia. Sim. Então vamos trazer informações adicionais daqui a pouco, outras informações daqui a pouco, mas mais notícias, mais informações, para quem está ouvindo pode parecer que são más, né? Sim, notícias ruins, informações ruins. Realmente. E não necessariamente, às vezes até é mesmo, né? Sim. Mas não necessariamente. Interessante. Aí já entra naquele negócio que é a cacofonia, né? É cacofonia? Que é quando juntar uma palavra com outra dá um sentido que não é o sentido que tu quer, mas que tem um sentido que as pessoas vão entender e que é errado. Sim. Que aí existe até uma cartilha, né, de palavras que não se pode usar próxima da outra. A Mari viu falando isso pra gente, que é tipo
Tinha alguma coisa que parecia que formava viado na frase. Quando junta uma palavra com outra, parece que forma viado. Aí não pode falar. Havia dito, havia dado. Não pode usar esse Havia dado, Porque fica havia dado, né? Pois é, não pode usar. Tem aquela que eu contei aqui do narrador. Eu contei essa aqui, do narrador que falava o nome do jogador e gritava gol logo depois. E que teve um centroavante aqui que o nome dele era Mica. Sim. Aí ficava Mica Gol. Mica Gol, é verdade. Aí foi uma cacofonia. Cacofonia, pois é. É isso. Então é isso por hoje, né? Uhum. Então, beleza. Rendeu bastante, né? Rendeu bastante, depois de interagir. E aí, semana que vem tem história, então, pra semana que vem. Uma história sobre o direito, sobre o latino, direito e tal. E para fundamentar essa história, tem uma história real, quer dizer, contam, né? Os livros registram que foi real, que vai justificar isso. Eu ainda não contei, não, né? Eu só vou dar um pequeno insight aqui, não spoiler, que é a história do Doralex Sedlex. Eu já contei, não? Não. Aqui não. Então é essa história aí que é uma das justificativas para o uso do latim no direito. Sim. Então, beleza. E aí semana que vem já vai ser no nosso horário alternativo? 10 horas, né? Então é isso, galera. Ó, a partir da semana Maria Fernanda que vem... tá até dizendo, eu vou fazer de tudo para chegar cedo. Então, Maria eu li Fernanda, essa frase e eu pensei nisso. A partir da semana que vem vai ser às 10. E tá tudo gravado, viu? Tá tudo gravado. Fica tudo gravado no YouTube, no TikTok. Se bem que no TikTok e no Instagram tu só coloca recortes. Né? Só os shorts. Tu não coloca integral, só os shorts. Mas no YouTube tá completo, né? Sim, no YouTube e aqui na Twitch fica salvo. Pronto. Então tá aí, Maria Fernanda. Mas eu acho que ela quer realmente participar ao vivo para poder interagir no chat. Ao vivo, né? Interagir. Legal. Valeu. Mas é isso. Então, isso, galera. Semana que vem, 10 horas vai ser a gravação do programa. Então, quem ficar preocupado que não vai chegar a tempo, fique tranquilo que vai chegar a tempo. Beleza? Show. Então é isso. Valeu, tchau, pai. Gente, boa noite. Beijo, boa noite e até segunda-feira. Falou. Transição. Uou. Então é isso, galera. Obrigado pela presença, pela participação aí, interação. Tamo junto. O programa hoje rendeu legal. Um assunto interessante pra gente conversar. E é isso. Não esquece de deixar o like, deixar um comentário aqui para fortalecer o canal. Tamo junto. Nos vemos semana que vem ao vivo aqui na Twitch. Segunda-feira, gravação 10 horas, certo? E no YouTube, para quem quiser ver depois, o vídeo vai ficar salvo. Tem estreia todo sábado, 10 da manhã, para quem quiser acompanhar em tempo real. Beleza? Então é isso, tamo junto. É nóis, valeu pela presença. Fui!